Gravando. 18 horas e 31 minutos. Sara chegando aí. Do dia 9/9 de 2021. Tá vencendo mais um mês aí de curso, né? Isso é bom. Perseverar até o final pra gente colher os frutos. Deixa eu... A gente vai ouvir uma música aqui, para entrar nessa parte de interpretação textual, dicas de português, compreensão e interpretação de texto. A gente começa com essa música de Gilberto Gil, pela internet, a música. Música bem antiga, mas o seu conteúdo bem atualizado, né? Talvez não algumas referências, mas a ideia de navegação, de contato, de, né, mundo digital, que não é tão recente assim. Temos quase uma geração mergulhada nesse contexto digital, mas a gente vai... Vamos ouvir aqui. Uma musiquinha conhecida, pelo menos de uma galera aí já. E, apesar de antiga, deve ter uns 20 ou 30 anos mais ou menos essa música, ela já anunciava um contexto que a gente hoje está mergulhado. Joane, vale mesmo, viu? Vale ouro. Chegou aí para somar. Então, aqui eu destaquei alguns termos nessa música, coloquei negrito para a gente ver o seguinte: a questão da acentuação gráfica que a gente trabalhou na semana passada. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho hoje. Essa palavra mesmo, maré, orixá, Taipé, Calcutá, né? Abastecer, Milão, Japão. E a gente vê o seguinte, que a questão da leitura ajuda muito a compreender a acentuação gráfica. Fala compreender por decorar as regras e entender quando usar, quando não usar, né? Muitas coisas que vocês vão escrever, que a gente vai escrevendo, a gente vai lembrando, na verdade, por leitura. Então, a gente associa maré com acentuação aguda ali, orixá com acento agudo também, Taipé também com agudo, Calcutá também. Mas aí tem uma coisinha que a gente pode trabalhar aqui nessa música em relação à acentuação gráfica, a palavra abastecer. Abastecer. E aí você vê que eu, retomando uma fala da semana passada, eu disse o seguinte:
toda palavra é acentuada. Toda palavra é acentuada. Toda. Porém, nem toda palavra tem acentuação gráfica. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Por exemplo, quando eu digo isso, que toda palavra é acentuada, estou afirmando que toda palavra possui sonoridade. É só isso que eu estou afirmando. Quando você diz sim, quando você diz não, quando você diz hoje, agora, tudo que você pronuncia é uma acentuação. É como se fosse pensar aí na entonação, na tonicidade, e aí quem canta, né, nas notas musicais, o estilo de cantar, por aí vai. Ouviu, nós temos uma acentuação, pensando do ponto de vista gramatical. Agora a pergunta que fica assim, por exemplo, Japão. Por que colocou o tio ali e não colocou o acento agudo? Por que um tio não um acento agudo? Então você vai ver que a acentuação gráfica, ou os diacríticos chamados, né, chamados assim também, porque para muita gente aí o tio ele não é um acento gráfico, já que ele representa a sonoridade nasal. Não, pelo menos eu já vi algumas questões que consideram, então eu falei alguns. Vai se considerar o tio uma acentuação gráfica quando ele estiver sozinho na palavra, como no caso de Japão, por exemplo. Japão, Milão. Mas na palavra órgão, por exemplo, você tem um acento agudo no O e tem o tio. E aí, Roberto, uma palavra tem dois acentos gráficos? Não, só tem um. Mas eu tenho um tio e tem o agudo. Considere mais forte. Pode pensar na lei do mais forte, que vence o mais fraco, no sentido de força, de resistência, como quiser aí, no seu imaginário cultural. Galera, vocês estão muito quietinhos, não ficam quietinhos sempre para a gente poder, né, navegar nesse mar de informações de maneira bem conectada. Tá aí, tudo tranquilo? Conheciam essa música? Eu creio que sim, mas assim, eu quero que vocês se pronunciem. Já conheciam essa música? Já tinham feito esse link? Não conhecia? Olha para isso, velho. Então, assim, que bom. Eu falo bom porque, assim, é bom você ver coisas novas. Oi? Alguém falou aí, eu interrompi. Também não conheci. Tá vendo? E é interessante essa música, assim, eu quero até que vocês, depois eu vou até colocar o link lá no grupo. Eu ouço outras vezes, porque é uma música que deve ter uns 30 anos mais ou menos, mas, nossa, você vê o que é o bom de ser despojado para estudar, para ler, para ter uma vida mais abonada, porque o camarada já estava, assim, bem ligado com o que era a internet, isso há uns 30 anos. O que ele fala na música a gente sabe, que a internet faz com que você ultrapasse o limite de tempo e de espaço. Né? No mesmo tempo, você pode falar com várias pessoas em diversos lugares, e a música trata isso de maneira bem interessante. E uma coisa que a música também trata ali é assim, que leve um origue do meu velho orixá. Eu creio que esse seja algum ritual afro-brasileiro, mas você vê também que na conexão da internet, as culturas também estão vazando, estão passando uma para outra. Né? E aí é uma música riquíssima, que eu sugiro a vocês que nunca se esqueçam, lendo um texto, que texto eu estou lendo? Esse gênero textual é o gênero musical. E o gênero musical normalmente conduz uma leitura de polissemia, ou seja, de vários significados. Gênero textual, leitura e aquele roteiro de aprovação que a gente tem para vocês. E outra dica importante, se preparando para o Enem, para outras provas também, sempre que você estiver lendo um texto, assim, que tema de redação poderia sair de um texto desse? Aí eu não quero aprofundar isso, mas quero só dar um apoio e provocar vocês. Lendo um texto, que tema eu tiraria desse texto aqui? Conexão, conectividade, e alguns edições do Enem teve um tema voltado à questão da... Esqueci aquele nome que se dá, aquela leitura que se faz na internet do seu perfil de usuário, esqueci agora. Então, um dos temas já tratou de internet. Eu acho que são os dados móveis, coisa assim. Não foi dados móveis, não. Esqueci o termo agora. Os algoritmos que fazem a leitura do nosso perfil e vão nos conduzindo sempre que a gente, né, já tem o perfil de olhar. Mas seguindo o barco aqui, né, deixando Gilberto Gil lá, e para pongar na ponte aí da música, que é Pela Internet, de Gilberto Gil, eu trouxe uma questão também que o Enem gosta, muitas vezes, de tratar de questões que envolvam
Gêneros textuais digitais. O que é isso? São os textos produzidos no caso, pontualmente na internet, ou mais pontualmente na internet. Analisando a construção textual, e são 18 horas e 41 minutos, entende-se que o objetivo é demonstrar que essa função criada pelo Instagram, talvez aí vocês usem o Instagram, talvez não usem, mas provavelmente, mesmo quem não usa, já tem uma ideia aí, né? Eu sou do tempo do Orkut, e quando surgiu o Facebook, falei assim, eu quero isso nada, para que eu quero o Facebook, ó? Depois estava eu no Facebook em 2011, para que mais? Aí você vai estar no Instagram, hoje eu tenho um celular aqui com não sei quantas redes sociais que eu baixei só para olhar. Tá, e aí, eu nunca fui muito chegado aos jogos, nem aquelas comunidades. Lembra no Orkut? Era no Orkut que tinha as comunidades? Acho que sim. E eu também não. Eu olhava assim, mas não me integrava muito, não. Mas eu sei que as comunidades eram o carro-chefe do Orkut. De vez ou outra tem alguém falando assim: o Orkut vai ressurgir, é como se fosse o retorno de Jedi. Bom, falamos nisso aí, e é bom lembrando que cada rede social tem sua linguagem, tem sua função, tem seu patrocinador, tem seus interesses, que a gente não vai. E hoje o que está bombando, né? Querendo dominar aí, parece que querer dominar o mundo, é o TikTok, né? E aí a gente não. Bom, analisando a construção textual, entende-se que o objetivo é demonstrar que essa função criada pelo Instagram, e eu aprendi uma coisa que lendo esse texto eu não sabia, que eu uso coisa muito superficialmente, na verdade, né? Então, e aí o texto diz assim, ó: o Instagram lançou um recurso que permite ao usuário da rede social proteger sua conta de interações indesejadas. Trata-se do Restringer, não sei inglês não. A iniciativa é mais uma ação da plataforma para inibir o bullying. O recurso foi criado para permitir que você proteja sua conta de forma sigilosa, sem fazer alardes, discretamente. Por que restringir e não bloquear? Olha que interessante que o texto ele dialoga com o leitor, com uma visão aí bem machadiana. O bloqueio é um barulhento. Ainda que o Instagram não avise ao dono da conta que ele foi bloqueado, quando você bloqueia uma pessoa, perdão, ela não pode ver mais o seu perfil, seus posts, nem seus stories. Ou seja, pode haver uma reação desnecessária de reprovação ao seu bloqueio e, ainda assim, ela pode usar outras contas para ver a sua. Você vê aqui que o Instagram, eu estou fazendo uma leitura aqui, ele tira um pouco da sua liberdade de bloquear, né? Pelo menos assim, é o que eu estou lendo, né? É minha leitura. Restringindo esse alerta não é disparado. Se você apenas não quer mais ser incomodado pelos comentários de alguém, o restringir pode ser uma opção melhor, já que a pessoa não vai percebê-lo. E interessante que disparado ali está entre aspas, porque não é um disparo de verdade, até porque a gente pode associar disparo com arma. Então, assim, ele disparar, tipo assim, alertar, né? No sentido de chamar a atenção. Agora, naquele silêncio difícil de fazer, mas necessário, 18 horas, 45 minutos, 5 minutinhos para ler essas opções, leitura silenciosa. E a gente comenta ou as respostas. Pode colocar no chat se a gente tiver. Quem já viu o material e quiser antecipar, fica à vontade. A gente está aqui numa vibe boa. Minha coordenadora está quietinha hoje. Ela está triste. Não assistiu a novela dela ontem, está chateada. Verdades secretas. Sei não. Ou é frio em Vitória da Conquista? Ou tá, ó. Oi, eu caí, mas voltei. É isso aí, a gente cai, mas levanta. Alguém sinalizou letra B. Eu vou guardar mais um tempinho. Letra B era bem interessante. Tem algumas letras aí interessantes. Tem questões que, sabe, mexem com a gente. Olha, alguém também sugeriu letra B também.
Esperar mais alguém assim sinalizar, pode ser usar o áudio, pode fazer algum comentário. Hoje nós temos 3 questões e a situação gráfica. Material pequeno. Para casa tem um exercício com 5 questões que eu espero que vocês façam para a próxima semana. Vamos comentar então. Olha só. A letra B, ela tá legal. Porém, o texto o tempo todo defende que não é um bloqueio. Ele ainda fala que é restrição, explica que é restringir e ainda sugere que você use isso e não use bloqueio. Agora, por que a letra B tá boa de enganar? Não é a letra B, não é a letra B. É porque ela fala assim, é como se fosse uma nova forma de bloquear. Então, assim, é aquela leitura que você faz assim, subentendidamente, você imagina, mas o texto não dá esse respaldo, sabe? De que é um novo bloqueio. Não. Bloqueio é uma coisa, que por sinal o texto ele censura bloqueio, vamos dizer assim, com um alerta de você ter cuidados, não ter nenhum retalhamento digital ou até pessoal, digamos assim. Mas letra B não é. Querem pensar uma outra letra? Vamos estudar. O estudante está aqui para, na verdade, afiar o facão. Facão, a faca. Olha a faca. Lembrei de Patrick. Ó, apareceu outra letra. Boa também. Vamos ver se aparece uma outra. E uma coisa que eu quero sinalizar enquanto vocês pensam. Quando as questões começam com verbo assim, ó, impressiona, estabelece, configura, dificulta, corresponde, eu quero dizer a vocês que é uma leitura à parte. Eu sugiro que vocês façam assim, ó, impulsiona. Pense só em impulsionar. O que é impulsionar? Estabelece. O que é estabelecer? Configura, dificulta ou corresponde? Que é uma leitura à parte das questões é quando aparece o verbo no começo da frase. É de se anotar isso. Anote, quem está anotando, anote. E, ó, veja aí. E, felizmente, a letra certa apareceu, letra E. Corresponde ao meio de regular o contato virtual. Você vê que, justamente, a palavra regular, ela é uma palavra equivalente a restringir, sem a exposição de quem a utiliza. É como diz no segundo parágrafo, que você vai fazer essa regulação aí, vai restringir e não vai chamar tanto a atenção do outro se você fosse bloquear. Então, essa questão boa, foi trabalhada no simulado em outro cursinho. Eu trouxe para a gente poder dar esse feedback a partir da música pela internet de Gilberto Gil. É bom sempre, sabe, juntar leituras com leituras. Gabaritou. Coisa importante, a nossa mascote, a vaquinha Lua. Ela sempre pergunta a mesma coisa. Tudo bem? Tá entendendo? Assunto novo. A gente já passou por essas páginas aqui. Vamos à página atual. Nós demos uma introdução a isso aí na aula passada. E eu quero que vocês estudem nesse foco, nessa visão. Aprender aqui é importantíssimo. E sair daqui sabendo estudar os assuntos é tão importante quanto. E aquele caminho, ó, pré-aula. Eu sei que a vida de vocês deve ser muito corrida. Não sei, na verdade, não sei, eu só imagino, mas pelo contexto, né? Mas uma leitura prévia importante. Se tiver tempo de pegar todo o material e ler, luxo. Se não, uma leiturazinha. Quando eu falo MOP, eu estou falando nas 3 regras básicas de acentuação gráfica. Tem outras, mas o MOP vai te dar uma bagagem, você vai sair muito mais satisfeito. Ó, eu aprendi, e agora eu vou ver exceções, agora eu vou ver, sabe? Você vai ter aquela base, aquela bagagem. MOP é monossílabo tônico, oxítonas e proparoxítonas. São as 3 regras básicas. As 2 primeiras, então, monossílabo tônico e oxítono, se parecem. Ah, mas você vai me confundir. Eu creio que não, porque elas têm uma semelhança, mas têm distinções na extensão, no tamanho. Imagine só que tenham nascido gêmeos e eles não sejam idênticos, e você perceba em um característica de outra. É como se fosse o MO. Monossílabo, ele tem apenas uma só sílaba. Terminações A, E, O, EI, EI, OI.
exemplos ali que já foram falados semana passada. Alguém colocou até uma palavra, acho que foi a palavra amor. Eu lembro aqui, não lembro quem falou, mas alguém, e essa aqui, dissílabo. Aqui em casa são monossilábicas. Terminou com A, com E e com O, independentemente se está no singular ou no plural, você, caneta. O som aberto, você acento agudo. O som fechado, você circunflexo. E aí, tchau. Então, pá, pé, só, vá, fé, xó, ou xô, né? Xô, xô, xô. Mas se for xó, é agudo. Gás, e o gás, não fala... Eu falei do gás, lembrei na semana passada, R$ 78, né? 80, 85, e a coisa não tá boa, não. Mês, nós. Pelo menos eu vi a palavra nus. Nus, ele ele é átono. O nós, o som aberto, ele é acentuado e ele é tônico. Brás, três, pós. Mas três tem o S, não importa. Com ou sem S, terminou com A, E, O, Ei, Oi, El, caneta. Mas dá um exemplo de El, de eu, né? Eu gosto de chamar de eu, mas é El, assim, o som aberto. Céu, por exemplo. Dói, por exemplo. E réis. Réis é aquela moedinha antiga. Gente, monossílabo tônico, alguma dúvida? Dúvida? Que é importante que vocês aprendam. Se recordem, aperfeiçoem. O conteúdo ele é importante, mas vocês interagindo e aprendendo não tem preço. Alguma dúvida aí? Luxo. Monossílabo tônico. Roberlan, tônico é o quê? É forte. Mas todo tônico é acentuado? Semana passada eu disse três palavrinhas. Eu até brinquei com Joane, que ela certamente passou um final de semana assim, né? Paradisíaco, não tenho nem dúvida. Sol, luz e mar. Sol, luz e mar. São três palavrinhas monossilábicas, tônicas ou átonas. Ah, sonho realizado, você com certeza realiza, mas você é uma pessoa discreta, tal. A gente sabe o meu perfil aí. Sol, luz e mar. Foi o final de semana da nossa coordenadora. Mas aí, Roberto, Sol, luz e mar é tônico ou é átono? Vocês acham que, antes que a gente passe para o próximo item, Sol, se alguém puder digitar Sol, luz e mar no chat, eu vou agradecer. Porque se eu parar para digitar, a tela baixa e o tempo já sabe, né? Voa. Sol, luz e mar. São monossílabos, não separa. Mas são tônicos ou átonos? Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. E será o quê, gente? Sol, luz e mar, tônico ou átono? Luxo, sol, luz e mar. E em homenagem à nossa coordenadora, topíssima. Tônicos, vocábulos tônicos ou vocábulos átonos? Quem sugere aí? Quem chuta aí? Será que são tônicos? Será que são átonos? O que vocês acham? Alguma dúvida para saber o que é tônico, o que é átomo, a gente poder encadear? Porque aqui é a base do assunto, a gente tem que estar com uma base bem fundamentada para erguer um edifício de aprovação. E aí, gente boa? Eu vou seguir para a gente não ficar, né, o tempo no se esvair, vocês estão muito quietinhos. Então, quando você fala assim, monossílabo é palavra com uma só sílaba. Bom,
Quando fala monossílabo átono, é aquela palavra com uma sílaba só, show, brigadão, que ela tem um som fraco e não é acentuada graficamente. Por exemplo, ó, quando você escreve a palavra e, aquela conjunção eu e você, você vai notar que i ela é tão fraca que até a pronúncia sai como se fosse a letra i. E se você perceber, prestar uma atenção, ou concordar, ou confiar, quando o monossílabo é átono, parece que é uma palavra só. Eu e você, como se juntasse realmente. Porque, como ela é átona, a palavra átona, ela é fraca foneticamente, então ela se mistura. Mas quando você diz assim, ele é você, você nota que o elemento tônico ele tem uma expressão mais forte e tem uma independência fonética, certo? No caso de sol, luz e mar, apesar de não estar acentuada graficamente, por isso eu alertei vocês, elas são tônicas. Ué, mas não tem que ser acentuada? Não. Lembrando da velha questão, toda palavra é acentuada, nem toda é acentuada graficamente, então o princípio ali continua. Quando eu digo sol, luz e mar, além de ter uma tonicidade na fala, tem uma riqueza de sentido. Que quando eu digo assim, fica assim, e o que mesmo? São palavras com semântica assim, vamos dizer assim, fraca. Mas quando eu digo sol, luz, mar, você pensa em final de semana, praia, curtição, descanso, lazer, ou até trabalho, porque muitas pessoas também vão para esse ambiente trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nesse beré. Ó, beré tem acentuação gráfica. Ok, concordo com você, são tônicas. Sinto muito, não entendi. A peça Google é intrometida, viu? Fica quieta, Google. Vamos lá? Oxítonas. Roberlan, você disse que se parece com monossílabo. Parece em que as terminações são quase as mesmas. Você resgata AEO, pronto. Você acrescenta em e ens, porque em é singular, ens é plural, e obviamente ei, oi, el. Então, aeo, ei, oi, el, você pega lá do monossílabo tônico. E acrescenta o que? Em, que vai plural com ens. E uma outra diferença, além de algumas terminações, é a quantidade de sílabas. Por exemplo, a palavra parar. Se você pensar parar e já, tem o mesmo acento até. E algumas provas de concurso pegam muita gente que pensa, é o mesmo acento, mas não é a mesma regra, infelizmente. Por que não é a mesma regra? Aqui eu tenho duas sílabas. Na última sílaba você acentuou. Já é uma sílaba só. Monossílabo tônico, terminado em A, obrigatoriamente acentuada, palavra. E parar, também acentuada, porque o som forte está no A. Ah, mas... Ô, oh, para. Ó, você falou para. Aí já é outro vocábulo. Parece parecido na escrita, no som um pouquinho, mas a tonicidade é diferente. Para. E é uma palavra paroxítona, a gente vai ver essa regra semana que vem das paroxítonas. Acentuadas e não acentuadas. Mas ali é parar. Última sílaba, acentuada graficamente, porque termina em A. Um vatapazinho, hein? Você, café, e aí vai outros vocábulos. Giló, avó, ó, aberto. Alguém, armazéns. Mas, Roberlan, e o plural interfere? Repito, o plural não vai interferir. Nesse contexto, não. Bom? Gente, oxítonas, tudo ok? Regra parecida com o monossílabo tônico, só que a quantidade de sílabas muda e algumas terminações a mais, que no caso aí, em, né? E ens, singular e plural. Dúvida? Hoje o nosso conteúdo é pequeno. A gente quer deixar a situação bem focada na mente de vocês. Luxo da Bahia. E a última regra de hoje, a gente pode conversar outras coisas assim, claro, mas quanto às regras, a gente vai ver só o MOP hoje, para ficar uma coisa bem solidificada. Agora, essa regra aí dizem que é uma mãe. No sentido de mãe, né, acolher todos os seus filhos, né? Claro que isso é um ideal, um pensamento, toda regra tem exceção, mas aquele pressuposto, né? Proparoxítonas, você não precisa decorar quase nada.
Na verdade, você vai pensar em duas coisas. A posição e se o som é aberto ou fechado. Pronto. Porque quando você viu aqui, ó, e eu vou voltar à tela, monossílabo tônico, acentuado graficamente, termina em quê? A, E, O. A, E, O. 3 terminações. Ei, oi, el. Na verdade, 6 terminações. Mas tem uma só sílaba. Aí você tem que perceber que é uma sílaba só se a terminação tá ali. A, E, O, ei, oi, el. Quando você passa para as oxítonas, você resgata as terminações a, E, O, ei, oi, el, e você acrescenta dois detalhes. Uma outra terminação que é em, e plural é ens, e tem que ter mais de duas sílabas, senão a coisa não vai. As proparoxítonas, você olha assim, o nome é grande, o próprio nome é exemplo do assunto. Como assim? A palavra proparoxítona, ela tem um acento gráfico. Não sei se está nítido para vocês, a depender de como vocês estão vendo a tela aí, mas no i. Sim, Roberto, mas tem uma coisa que você não falou ainda. Como é que eu conto aí a posição? Como é que eu percebo a posição? Ó, indo aqui de frente para vocês, a gente pensa da esquerda para a direita, né? Só que olhando a palavra, lendo a palavra, você vai pensar a acentuação gráfica da direita para a esquerda. Não entendi. O final da palavra é a última, penúltima e antepenúltima sílaba. Então, ali, pró, pá, ró, si, tom, nas. Qual a última sílaba? Nas. Qual a penúltima? Tom. Qual é a antepenúltima? Xi. Então, a antepenúltima, toda antepenúltima, é uma regra muito graciosa. Toda antepenúltima, ela é obrigatoriamente acentuada. E aí eu tenho aqui uma pedagoga fantástica aí no norte e nordeste da Bahia, né? Joane Vale Ouro, que certamente orientou seus professores nessas questões das aulas, e é um recurso muito catedrático nas escolas. Chame a palavra, e você dialoga com a palavra, você vai ver qual a sílaba mais forte e mais fraca. Diz assim, ó, Júpiter, Júpiter. Aquela sílaba que você pronunciar mais intensamente, mais forte, mais prolongadamente, normalmente é a sílaba tônica. Se eu deslocar, se eu disser assim, por exemplo, ó, gente, eu errei aqui, a palavra Júpiter, ela tem a última sílaba mais forte. Aí você vai pronunciar assim, ó, Júpiter, Júpiter. E essa palavra Júpiter, pelo menos para mim, não faz sentido algum. Ah, Roberto, mas eu ouvi. Você ouviu num contexto, numa situação, aí você vai ter que dizer qual é o significado. Mas essa palavra que a gente já socializou, Júpiter, tem a antepenúltima mais forte. E é um som aberto, som agudo. Você, ó, caneta, o Ô, agudo. professor, e algo importante também é contextualizar a frase, né? Porque a gente tem paz e país. E um dia aqui eu estava País é esse? passando, pois é, um dia eu estava passando na frente de uma escola que tinha não é um outdoor, mas tinha um negócio grande na frente da escola escrito Feliz Dia dos Pais. Ixi, tava com acento, foi? Tava com acento, aí eu fiquei, olha só. Aí, um olhar treinado como o seu, leitora, que está pesquisando, estudando, pós-graduação, não sei como é que está a sua titulação, mestrado, doutorado, não sei. Você está atenta a essas coisas. Mas muita gente ficou até feliz. Ah, eu tô sendo homenageado. Mas não foi, não. Foi o país. Ali foi mais um ato cívico do que um ato familiar. Não é isso? Aí você vê a importância da leitura e o que você falou, ó, e leitura tem muito a ver com contexto, assim, na verdade, quem lê contextualiza. Quando você, eu tô lendo, mas isso não me faz pensar em nada, a gente tem que pensar que essa pessoa não está lendo, na verdade. Sim, mano, mas eu tô lendo a palavra. Você está decodificando, reconhecendo o vocábulo, porque leitura ela leva a um contexto. Então, assim,
Se eu quero homenagear os pais, que é uma palavra que não se separa, eu não tenho acento agudo. Agora, se eu vou falar do país, que são 2 sílabas, que é um assunto que a gente vai ver no próximo encontro, que é o hiato, aí você tem que acentuar obrigatoriamente. Tem exceções? Tem. A gente vai ver também. Flácido, relâmpago, trôpego, lúcido. Olha só, lúcido. Se eu vou lucidar isso, opa, lucidar e lúcido. Lucidar seria resolver. Lúcido seria esclarecido. Olha só o que Joane trouxe como E coordenadora. ainda tem elucidar. E que é outro vocábulo, tá vendo aí? Então aí você vai pensar nas palavras que são próximas na escrita, próximas no significado. E a gente aí, eu não posso dizer outra coisa. Leitura. Por falar em leitura, eu terminei de ler esse livro aqui, ó. Nossa, eu tô assim contente. O professor Raimundo Matos foi meu professor na faculdade aqui na UESM de que lançou alguns livros, e um deles é este aqui. E eu, infelizmente, com aquela coisa de, não, deixa para depois, eu falei, né? Vim ler esses dias e falei, rapaz, por que eu não li antes? Mas a gente não volta o tempo, né? A leitura sempre é bem-vinda. Então, leiam. Leiam, porque a leitura ela é o carro-chefe do conhecimento. Levantei a mão sem querer. Oi? Levantei a mão sem querer. Pronto. Cláudio entrou aí? Não, acho que não. Eu pensei. Eu entrei Pronto. rapidamente. Você quer dar alguma vida, que você é o cara que entra e dá aviso. O seu gênero textual é de aviso. Ô, gente, desculpa. Roberlan, meu irmão, boa noite a todos e a todas aí. Porque eu acabei de falar com o Joane que eu cheguei do trabalho agora. Hoje que teve uma reunião e eu acabei atrasando. Mas eu queria poder participar desde o início, viu? Porque eu vou lhe dizer aqui claramente, com muita tranquilidade, você e os demais presentes aqui, que eu já identifiquei diversas dificuldades em língua portuguesa. Então, eu vou aproveitar para participar das próximas aulas para ir sanando essas dificuldades, viu? Mas faz parte, né? Faz parte. Sim. O vocabulário ele é extenso, complexo, confuso, às vezes sem sentido. Isso aí, eu não tenho essas papas para dizer, não, é certinho. Que certinho nada, mas muita coisa que a gente nem concorda, a gente tem que reproduzir muitas coisas. Né? É isso aí. Exatamente, viu? Gente, mas muito obrigado. Muito obrigado aí, Roberto. Qualquer coisa, eu estou aqui, viu? E aí, quando o Cláudio entra, a gente sempre lembrar que toda ação social produz um gênero textual. E a cara de Cláudio é gênero textual, aviso. Se bem que hoje ele não deu um aviso. E ele fez uma participação. Ele produziu outro gênero textual hoje. Foi, na verdade, um comentário, uma saudação. Então, você vê como tudo tem que ser analisado do ponto de vista do texto. O texto é o carro-chefe do conhecimento acadêmico. E vocês vão estar na faculdade em breve. Bom, nós temos só 2 questões. Estamos às 19h09. Essas 2 aqui, eu não vou ler nada. Vou deixar até um tempo maior, porque a gente não tem mais assunto hoje, assim, né? Na programação. E a gente vai deixar para vocês exercitar essas 2 questões de acentuação gráfica, que é importante na competência 1 e 4 de redação. Quando eu trouxer para vocês exercícios de gramática, assim, tradicional, que não é do Enem, você pensa assim, estou perdendo tempo aqui hoje. Não. Você está aproveitando a aula de gramática para melhorar a sua escrita e, sem dúvida, a sua compreensão textual. Como o Joane disse, se eu não perceber, às vezes, um acento, ou deixar de colocar, ou colocar equivocadamente, eu posso passar uma comunicação errada, sobretudo escrita. E a redação, ela é escrita. Imagina você colocar, no lugar de paz, país. Eita, ó. Bom, um tempinho vocês lerem aí, são 2 questões, vou deixar vocês lerem em 5 minutos. Claro que a gente, né, pode flexibilizar, a gente lê nesse instante com vocês. Questão 1, questão 2. E aí tem uma dica boa para dar nesse instante, mas aí deixa vocês se esforçarem um pouquinho aí, pensamento. Professor, e essa camisa do Vitória aí, meu Deus? E o Vitória está crescendo, viu? Eu aposto no crescimento do Vitória. Professor, bote uma camisa do Bahia. Não, Bahia aí não. Eu Que sou absurdo. eminentemente flamenguista Coloca um do Flamengo. e rubro-negro. Claro, mas aí na Bahia eu dou uma chegadinha no Vitória, dou dança moralzinha. E eu gosto de contrariar também às vezes. Então eu vou contrariar, tá lá na Série B, vamos crescer e mostrar que a gente
O rubro-negro tem sangue no olho e nos pés. Tem que ter coragem. Sim, sim, sim. Agora, tem um time que eu não vou nem pronunciar o nome, que ali, se eu um dia me vincular, eu teria que ter muita coragem, porque uns 8 anos pra cá o bichinho só faz cair. Eu não preciso dizer nome, não. Qual é? Ah, falo não. É um, Fala aí, ri- professor. nem sei se é mais rival do Flamengo, porque não faz muita frente, não. É o Vasco, né? Não tá. Ah, Ali, oi, Micael já disse, é ser Vasco. torcedor ali sim. Porque assim, torcer pro Flamengo é muito fácil, gente. Não é. Torcer pro Flamengo é É. fácil. Quem pegou o bonde de 2017 para cá, então, nem. Já passamos muitos perrengues também, mas agora tá fácil. Agora, torcer para esse time aí que você colocou o nome agora, meu nobre. Eu tenho que, ó. Mas não me enrolem, não, que são 19 horas e 12 minutos e eu quero essas 2 questões mastigadas. Mas a conversa faz parte, fiquem de boa. Vamos ver aí? Já tem resposta já? Olha. Eu vou dar uma dica, mas só para vocês queimarem a cabeça primeiro. Se você queimar a cabeça, a gente, ó, bota um refrigério. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Questão 1, questão 2. Qual é a letra? Cada um tem uma letra só. É ele mesmo, Mikael. E no dia que eu comprei a camisa, acho que no dia seguinte a Vitória ganhou. Não assisti o jogo, mas eu soube que ganhou. Ó, trouxe sorte. Qual seria a letra E? O primeiro. Eu quero que vocês já vejam as 2 questões. Ah, já olha a segunda questão. Eu sei, escuridão já vi pior. Ou vocês aprendem, ou vocês vão me ouvir cantar. Eu acho que é melhor vocês aprenderem. Não é que nem o outro. Ou você compra, ou eu vou ler. Ah, por sinal, Fluminense. Peraí. Esqueci agora. Fluminense e Flamengo. Um deu origem ao outro. Esqueci agora. Esqueci. Mas a origem do Flamengo e Fluminense está intricada. Um deu origem ao outro. Ó, questão 1, letra A. Questão. Opa, a pessoa tá aí jogando, ó, jogando. Se joga, viu? Vamos conversar então. Já tem umas questões como o tempo de voa, porque a conversa nossa que é boa, saudável e para frente. Ok. Vamos no luxo aí. Eu não vou ler os textos, não, porque eu vou entender que vocês deram para eles uma olhada ali. Mas para título de diálogo do texto, olha, ele diz assim: o padeiro. Ah, ai, 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 ai. Isso aí vai dar. Não dá para aula, não. Não posso nem tentar refletir isso aí, porque o tempo não vai bater com 15 minutos. Esse gênero textual seu é chamado provocação. É um gênero textual que a gente tem que ter muito cuidado. Um aviso, né, uma participação, uma provocação. O padeiro, olha, o título é algo que centra um texto. Você percebe do que ele fala, de quem ele fala, pelo título. Uma coisa importante que eu coloco como dica para você, eu vou até copiar para o grupo da gente do WhatsApp. Eu estou lendo um texto, eu tenho que buscar qual gênero de texto é. Se ele fala ali, ó, leia o texto a seguir para responder a questão. Ele não me diz que gênero de texto é, tá bom? Mas a gente vê aqui que é um texto em prosa, é um texto narrativo, assim, levanto, faço minhas abluções, ponho a chaleira. Então, assim, você percebe que é um texto narrativo. Provavelmente, né, um cunho mais imaginário, mas é um texto narrativo. Isso desperta na gente a leitura, porque gênero textual é o que traz para a gente a leitura. Porque se eu tenho um texto fabuloso, um texto imaginário, a leitura vai seguir isso aí. Se eu já tenho um texto oficial,
uma carta convite, se eu já tenho aí um abaixo-assinado, tudo isso já provoca uma leitura. Se eu tenho um hino do time que você torce, né, cada um tem o seu time aí, e o hino já traz também uma ideia pronta, porque o hino justamente é um louvor, né? É um agradar a alguém. Então, gênero textual gera leitura. Mas minha pergunta é a seguinte: a questão 1 depende de você ler muito o texto, que nós temos 3 níveis. Ou eu leio muito o texto para entender as questões e responder bem, ou eu leio parcialmente, ou às vezes não leio nada. Neste caso aí, a questão 1 depende muito, pouco ou quase nada do texto. Vocês têm que aprender a avaliar isso, porque vocês ganham tempo na prova. Aqui a gente, né, dá essa morosidade, fala e repete, mas você tem que pensar e fazer. Eu vou ler essa questão aqui, mas eu vou depender muito do texto, e só vai perceber isso só treinando. É igual... Mas por falar em Bahia, rapaz, o novo jogador do Bahia botou Pocano. Eu não aprendi o nome dele ainda, mas o cara botou Pocano. 4 gols na estreia. Luxo. Sim. Questão 1, gente. Quem colocou letra E aí, ó, parabéns. Então, na regra que a gente viu hoje, uma das monossílabo tônico terminado em A. Se fosse las, né? Também poderia ser, porque plural, singular, não interfere. E os outros, vocês descartaram, ninguém, né? Ele fala ali que é paroxítona, a gente vai ver essa regra semana que vem, mas não é, porque ali é oxítona. Detê-lo, uma coisa interessante, ó, a letra B, detê-lo. Gente, quando você tem uma palavra com hífen, tipo detê-lo, fazê-lo, amá-lo, brincá-lo, na separação silábica, você não conta depois do hífen, não. Cuidado, porque assim, ó, detê-lo tem quantas sílabas? Aí você diria assim, detê-lo. Ah, tem 3. Não. Deter, que é a palavra, só tem 2 sílabas. O lo é um complemento, você não conta como sílaba. Por isso que ali eu tenho também uma oxítona. Ele fala terminado em O, mas na verdade terminado em E. Máquina não é um acento diferencial. Máquina, a gente viu hoje a regra, proparoxítona, você não fica nem contando, contar você conta, perdão, mas você não fica observando qual é a terminação. Foi a antepenúltima, o som é aberto, agudo, som é fechado, circunflexo. Saia. É saia ou saía? Deixa eu ver. Saia. Nossa, aí parecida a regra que a nossa coordenadora trouxe. Saia. Separou as vogais, a gente entra na ideia de hiato. Vamos ver mais detalhes sobre hiatos semana que vem. Olha o spoilerzinho. Semana que vem, hiato é uma regra boa que deve ter cuidado. Então, questão 1, gente. Aí eu volto à minha pergunta. Precisou de muita leitura do texto para responder a questão 1? Dialoguem comigo sobre isso, porque é importante para vocês. E para mim também, não só para vocês, não. Precisou muito do texto para responder a questão 1? Porque ou você precisa muito, ou pouco, ou nem precisa. Nem de nada. Roberto, tu quer passar que ideia pra gente? Essa mesmo, que você na prova, no Enem, treinando, você vai perceber, ó, essa questão aqui, não vou ficar lendo muito texto não, porque é só uma coisinha que eu preciso aqui, só um reforço. Rapaz, essa questão aqui eu preciso muito do texto. Ah, essa questão aqui nada. Então, vá pensando, muito pouco ou nada, muito pouco ou nada, muito pouco ou nada. MPN. A questão 2, agora eu já pergunto de novo. Precisa muito do texto? Ou precisa do texto? São 19 horas, 20 minutos. A gente tem 10 minutinhos, dá tempo tranquilo para a gente resolver essa questão. Ela pede quanta ortografia e acentuação assinar a alternativa correta. Essa questão 2 precisa do texto, gente? Sim ou não? Será que essa questão 2... Opa, escapou aqui. A questão 2 depende do texto? Precisa voltar ao texto e ficar lendo? Pronto. Amadureçam nisso que vocês vão estar com uma aprendizagem para a vida toda em questão de prova. Eu preciso muito, pouco ou nada do texto.
também é uma questão que não envolve nada, porque ela quer basicamente a ortografia, e você lendo cada frase vai perceber. Qual é a resposta certa? Já apareceu, mas aí você já colocaram. Alguém colocou uma ali, outro colocou a mesma, mas infelizmente não foi a certa, né? Porque ele quer a frase que tenha tudo certinho. E, por exemplo, na letra A aqui, aparece a palavra silêncio. Talvez não seja muito boa a imagem, mas silêncio tem acento. Paroxítona que vai ver semana que vem. Então, não pode ser letra A, que tem silêncio que precisa do acento ali. Na letra B tem uma coisa que tá bem grosseira, assim, ó. Sofrêssemos. Aquele hífen ali não vai não, patrão. É uma palavra só. Sofrêssemos, ó. E outra coisa, oferta. Ah, pelo menos o E tá aberto. A gente vai aprofundar isso muito na semana que vem, mas o som está aberto, mas não tem regra que favorece aquela posição com aquela terminação. Me explica aí um pouco melhor, Berlan. Deixa isso guardado para paroxítona. Eu posso começar a aproximá-lo até com isso aqui, ó, com essa tela, para aproveitar com mais detalhes. Mas a gente vai pensar ali em paroxítona e não é. É na posição, mas não é na terminação. Como é isso aí? Posição e terminação. Spoiler para semana que vem. Letra C, gente, tem algum erro? Letra C, tem algum erro aí? Que quando fala ortografia e acentuação, tá pensando basicamente na escrita. Qual seria o erro? Ou quais, né? Pode ser que tenha mais de um na letra C. E esses caras que elaboram essas questões, às vezes botam um negócio que você se confunde mesmo. Às vezes não é nem um erro, né? É um erro, mas ele coloca ali como se parecesse um acerto. Eu estou te dando uma ideia. Letra C, eu percebi aí dois erros. Tu tá na letra C? Sim, deixa. Luxo, que é com X. Mas só tem isso aí de errado? Mas por que será que eles colocaram isso aí? Um detalhe, um detalhe. Porque existe uma palavra que você, na leitura rápida, você confundiria, que é a palavra só. Só. Beleza? Letra D, tem algum erro? Ou alguns erros, né? Que a gente está percebendo que às vezes pode ter mais de um. Letra D tem algum erro? A gente vai terminar no tempo certo, com o conteúdo hoje fechado, como eu queria, graças a Deus. Para casa vai ficar 5 questões que vocês vão tirar um tempinho para resolver, para analisar, para estudar. Semana que vem, mais acentuação gráfica, ortografia e interpretação textual. Para deixar todo mundo, ó, saradão. Letra D, algum problema? Alguma verdade secreta? E a letra D, você passa alguma coisa aí? E aí? Vou guardar um pouquinho. Tempo a gente tem para concluir aqui. Vou guardar. Ok, Google? Letra D, tá tudo ok? Tranquilo? Encontrei isto na web. Ela gosta de participar também, bichinha. Gente, letra D tem a palavra exceção. E além de pretensioso, isso, luxo. E tem também a palavra exceção, ó, que tá com dois S, mas é com Q? C, cedilha. E na letra C, a palavra puxar também, que não é com CH, é com X. E finalizando, num tempo bom aí que a gente termina, letra E tá tudo tranquilo. Galerinha, para casa, ó. Aí já viu a resposta. A gente reflete essa frase semana que vem. Para casa tem uma, duas, três, quatro, cinco questões.
E semana que vem, mais acentuação gráfica, ortografia, interpretação textual e, ó, saúde e paz. E a torcida do Vitória só crescendo. Não, Joane? Joane, tu torce pro Bahia, é? É que ela caiu? Acho que caiu, a internet lá não tá boa, não. Galerinha, um abraço para vocês, viu? Saúde, paz, tranquilidade. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Mais tarde, eu posto essa aula para vocês revisarem. Quem não tem inscrito no canal ainda, dá uma moralzinha para nós lá. Valeu, um abração. Valeu, até quinta-feira que vem, se Deus permitir. Valeu. Quando eu postar material novo, eu aviso lá no grupo da gente. Bom, são 19 horas, 27 minutos do dia 9 de 9 de 2021. Finalizando a aula, a gente trabalhamos com acentuação gráfica, ortografia, interpretação textual, preparando Cajazeira para o Enem 2021. Ó. Valeu, galera. Valeu, Micael.